Boa tarde, tudo bem com vocês? Hora do estudo, hora do encontro, hora da amizade, a nossa hora. Antigamente, as pessoas se referiam ao momento do parto como a hora da parturiente. Todos desejavam a ela uma boa hora, tenha uma boa hora. Essa é a nossa hora, não tenhamos dúvida disso. A metáfora é muito linda porque fala que é a hora de nos dar a luz. Estamos grávidos de nós mesmos, como falou Paulo de Tarso. Temos dentro de nós, dentro desse homem velho, temos um homem novo. É o momento, é a nossa hora, é o nosso parto, é a nossa luz. E como toda grávida, todos nós, precisamos nos preparar, precisamos nos capacitar, precisamos conhecer o processo do parto, saber como agir, nos abrir ao momento inesquecível. Estamos aqui estudando o nosso parto. Hoje vamos falar sobre uma certa revolta que tem aquele que pratica o bem. Quase todas as pessoas que praticam o bem no nosso nível se revoltam por não serem suficientemente valorizados, por serem algumas vezes incompreendidos, por algumas vezes sofrerem até mesmo reações. Como é que pode alguém querer o bem, praticar o bem e colher perseguições? Ora, meus amigos, se alguém não tem o direito de se revoltar contra perseguições, são os seguidores do Cristo. Ele mesmo falou: se assim se fez com o madeiro novo, que se fará com o madeiro seco? Ele, Jesus, era o madeiro novo. Era a madeira mais flexível, que, portanto, aguentava mais pressões, pesos. Mas nós, que somos muito mais rígidos, muito mais suscetíveis a quebrar, se tanta perseguição e tanta reação e tanta injustiça se cometeu contra Jesus, que era muitíssimo maior do que nós, o que se faria, o que se causaria aos chamados cristãos? Como querer ser bem visto se o próprio mestre foi tão mal visto, injustiçado, perseguido, traído, negado, inclusive pelos próprios irmãos, mas até mesmo pelos seus amigos, pelos discípulos? É muito comum que se presuma a ação de forças físicas
invisíveis pelas consequências que elas geram. Caso clássico são os buracos negros, que até uma certa altura da astronomia eram invisíveis, mas foram descobertos mesmo assim. Os astrônomos percebiam que certos raios de luz, quando passavam por uma certa região, sofriam uma distorção. E aquilo intrigava muito eles. Como é possível que um raio de luz sofra uma distorção ao passar sempre por uma certa região? E ali eles descobriram que uma imensa força da gravidade atuava naquela região, mesmo sem haver qualquer astro visível. E como não há efeito sem causa, foram discutindo que causas poderiam dar origem a esse efeito. E chegaram ao conhecimento dos chamados buracos negros. Nós também, os mais céticos, os mais científicos, podem e devem duvidar da existência de espíritos, mas precisam admitir uma série de fenômenos pelos espiritualistas atribuídos esses fenômenos a espíritos, que se não forem espíritos, precisam ser explicados de outra forma. Como explicar a inspiração, a intuição, as ideias que vêm, no dizer da juventude, do nada? As ideias que vêm do nada, a única coisa que não pode acontecer é virem do nada. Porque a toda ação corresponde uma reação. A toda reação, intuição, corresponde uma causa. Qual é a causa da inspiração, da intuição? Os espiritualistas dão uma explicação lógica. Depois de mortos, apenas os corpos se desagregam. Emergem dos corpos que se desagregam um princípio inteligente que dá vida aos corpos. E é esse princípio, esse espírito, que depois continua tendo afetos e desafetos depois que morre. E nessa condição, com esses afetos e desafetos, vem até a Terra, aproxima-se dos seus entes que para eles são importantes, influenciando positivamente ou negativamente, estimulando e apoiando as suas necessidades ou travando e prejudicando as suas realizações. É uma explicação lógica, inclusive porque dada pelos próprios espíritos incorporados aos chamados médiuns. Espíritos que trazem informações que nem os próprios encarnados teriam consciência. Informações surpreendentes. Há mortos que falam de contas bancárias que só eles sabiam, tesouros enterrados.
fatos que não eram conhecidos por ninguém, cujas provas eles dão. São provas muito significativas de que essas inteligências trazem para a humanidade, são independentes daqueles através das quais elas vieram. É preciso compreender que a toda ação corresponde uma reação e que a única maneira de não sofrermos reação nessa terra, de orgulhos, de crimes, de violências, de vaidades, de desequilíbrios, é sermos também vaidosos, desequilibrados e violentos. Qualquer pessoa, qualquer alma, qualquer encarnado que desenvolver uma prática, uma vida, um exemplo diferente, necessariamente, pela própria lei da física, sofrerá reações. É inevitável. Continuando o nosso relato no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 32, sobre a fala de João Batista, quando questionado pelos fariseus e escribas, ele deu testemunho eloquente da estatura espiritual de Jesus. E aqui ele fala que isso que ele atesta sobre Jesus não é de ouvir falar, não é uma suposição. Diz ele assim, aqui no capítulo 32, capítulo 3, versículo 32. João Batista diz: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. João Batista falava do que ele viu e viveu. Do que ele ouviu com seus ouvidos, do que ele viu com seus olhos, do que ele viveu. Pelas mãos de Jesus, e mesmo assim, ninguém aceita o seu testemunho. Não é interessante? Por que não aceitaram João Batista e o assassinaram? Por que não aceitaram Sócrates e o assassinaram? Por que não aceitaram Jesus e o assassinaram? Se eram almas tão lúcidas, tão boas, tão importantes como a história atesta. Porque, na verdade, provocavam uma ação diferente daquilo que vigia nos seus momentos. Cada pessoa que age diferentemente do homem comum gera nesse homem comum uma reação. Porque uma pessoa diferente do homem comum que faz uma ação questiona a inércia do homem comum. Atesta que é possível ser diferente naquilo que o homem comum pensava como uma naturalidade, onde não cabia nenhuma decisão. Ele justificava a sua inércia por ser a única alternativa de viver no mundo. De repente, surge um luminar que vive diferente. Aquilo atesta a sua mediocridade, a nossa mediocridade. Todos os luminares
nos questionam sem precisar falar nada. Questionam com a força dos seus atos, com a força do seu exemplo. Podemos supor assim: houve um tempo, a ciência não aponta a data, mas atesta o fato. Houve um tempo em que a vida veio à Terra. Surgiu a vida na Terra. Houve um processo também que se arrastou ao longo de eras enormes, durante as quais mutações genéticas, adaptações ambientais foram gerando características diferentes àquelas formas primárias de vida, cada vez ganhando características mais complexas. Para cada evolução houve um primeiro ser e um primeiro dia, não é? Tomemos a questão do voo, por exemplo. Surgida uma espécie que podia voar, houve um primeiro indivíduo dessa espécie que, talvez para fugir de um inimigo, voou. E isso lhe sendo útil, continuou. Esse pioneiro do voo, demonstrando a sua habilidade, aquela possibilidade aos seres da mesma espécie, que tinham, portanto, o mesmo potencial que ele mesmo, certamente foi desacreditado. Menos, talvez, por animais, mas entre os seres humanos, muito mais. Humilhado, repudiado, ainda que testificando daquilo que viu e viveu, o luminar é prova incontestável da inércia, da paralisia de alma do ser humano. Mataram o corpo e tentaram matar o exemplo daquele que primeiro se elevou significativamente ao amor, Jesus. Dizendo representá-lo, os autoproclamados cristãos falaram que Jesus era de uma espécie diferente, era Deus e, portanto, inalcançável. Ele, Jesus, que segundo os espíritos de luz falaram para Kardec, é o nosso modelo e guia, que veio nos ensinar, que veio demonstrar possibilidades. Mas, se um pássaro demonstra suas possibilidades para um réptil, esse réptil, sabendo que o pássaro é totalmente diferente dele, dificilmente vai tentar voar. Essa é uma segunda crucificação de Jesus, às vezes maior do que aquela do seu corpo. É crucificar, é matar, é perseguir. A sua missão, o seu papel na Terra. Fala-se na teologia tradicional, tanto católica quanto protestante, que Jesus é Deus. Portanto, inalcançável pela criatura, que, portanto, está condenada a ser do jeito que é.
Porque Jesus, o nosso mestre, que foi colocado por Deus na terra para ser nosso modelo e guia de uma transformação fundamental, foi assim boicotado pelos próprios seguidores, que o proclamaram Deus. Vejam que a perseguição, que a agressão, que a condenação, que o assassinato que os cristãos promoveram ao Cristo é muito pior do que a perseguição e o assassinato que os inimigos promoveram a Jesus. Vieram os espíritos e disseram a Kardec, fazendo ressuscitar Jesus, muito mais que ao corpo, como ele fez 3 dias depois de morto. Quase 2 milênios depois de Jesus, vieram os espíritos ressuscitar o Mestre. E ressuscitaram como? Dizendo que Deus cria todas as criaturas simples e ignorantes. Que não há seres privilegiados, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem mesmo o Cristo. Trata-se apenas de irmãos mais velhos, que avançaram muito mais e que, como anunciado no mito da caverna por Platão, que também é um abre-alas de Jesus, Jesus voltou para falar da sua trajetória, para falar do caminho, para falar do mundo das cores, das luzes, da vida fora da caverna. É o que ele chamou de reino dos céus. É lindo. Jesus veio anunciar o reino dos céus, como no mito da caverna, aquele que primeiro saiu da caverna, retornou depois para dizer que aqueles que ficavam de costas para a luz, para aqueles que não acreditavam na vida da cor, que havia um outro mundo, uma outra realidade, que aquelas sombras que eles viam na parede não eram a vida real. Era muito mais pobre, muito menos vigorosa, muito menos verdadeira do que a vida da luz. Pois no mito da caverna também esse que retornou foi massacrado, não foi acreditado. Por quê? Porque a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Uma lei da física que abrange também os movimentos e as transformações e as revelações espirituais de todos os tempos. Dizendo representá-lo, os líderes cristãos falavam que era de uma espécie diferente, pois são seguidores de uma ave, de uma luminosa ave, Jesus. São seguidores que não voam nem deixam voar. São como os escribas e fariseus do tempo de Jesus. Porteiros que ficam na porta, não entram e nem deixam ninguém entrar, como criticado pelo próprio mestre.
Mas nunca é passado o tempo. Nunca a vida se fecha para nós. Apesar de tudo, o Cristo continua conosco e continua nos ensinando a voar. Que assim seja. Que a inércia não nos vença. Que nós, com Jesus, proclamemos e vivamos a vitória da luz. Assim seja para todos nós. Agora vamos saudar os amigos que estão conosco aqui. A primeira pessoa que fala, eu sempre tenho dificuldade aqui no meu Face, não mostra o nome da pessoa. A segunda, Enir Cajazeira. Muito bom ter você aqui, Enir. Eu estou vendo que a primeira aqui, pelo ícone, pela foto, é a Enir também dando boa noite a todos. Na segunda postagem, ela pede vibrações pela amiga Mônica, na pessoa da qual nós estendemos e multiplicamos essas vibrações positivas pela saúde de todos aqueles que estão em nossas mentes e em nossos corações. Adelaide Dias dando também o seu boa noite. André Salvatore, Diana Costa, Sérgio Marques, muito bom ter você aqui, Sérgio. Marco Aurélio Trindade, Enir Cajazeira, dando graças a Deus. Muito bom estarmos aqui, muito bom nos mantermos, perseverarmos e nos aprofundarmos nessa trajetória espiritual. Um grande abraço a todos, convido a estarmos juntos amanhã também e um ótimo final de noite a todos. Até a próxima!